aquela máxima, né, maravilhosa, onde estava Pedro e João, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que você tem visto? O que você tem ouvido do Senhor? E se tem visto e ouvido, o que você tem anunciado com as palavras e com a sua vida a respeito do Evangelho, da Boa Nova da salvação? Só vai acontecer algo diferente, uma transformação de vida, a partir do momento que a gente se embrenhar nisso, mergulhar nisso de cabeça. Deixar de lado toda e qualquer coisa que fuja da verdadeira conversão. A verdadeira conversão. O que se vê hoje é muito orgulho denominacional. Olha, a minha denominação, quando na verdade nós deveríamos nos unir, mas, se é um chamado a todas as igrejas evangélicas do Brasil, nós deveríamos nos unir mais, sabendo sim que há alguns pontos que não concordamos, mas nos unir mais, presta atenção, para uma obra evangelizadora. Você já pensou? A união de igrejas batistas, presbiterianas, Assembleias de Deus, congregacional, fazer uma enorme campanha de evangelização. Você já imaginou? Todas as igrejas evangélicas sérias no Brasil, comprometidas com o Evangelho, fazendo uma campanha nacional de pregação do Evangelho, anunciando Jesus para todas as pessoas no nosso país, dedicar ali, não sei, um mês de evangelização e missões, de mutirões missionários, de indo de rua, de casa em casa, se mobilizar para isso. Você consegue imaginar isso? Você consegue ver a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja congregacional, essas igrejas, Assembleias de Deus, essas igrejas unidas, com o único propósito de pregar o Evangelho no país, varrendo o Brasil fazendo isso? Ah, pastor, mas tem muitas igrejas, tem muitas... Eu sei. Mas imaginou se a gente dedicasse um mês no ano fazendo isso? Eu queria aqui conclamar todos os líderes do Brasil, dessas igrejas que eu citei, igrejas que são bíblicas, que preservam a palavra de Deus, que amam a Jesus, que leem a mesma Bíblia que eu leio, que você lê. Todos os líderes no Brasil, comprometidos com o Senhor e com o Evangelho, fazer um grande mutirão missionário. Todos. Vocês estão vendo e ouvindo essa live. Eu peço até que vocês curtam, que vocês compartilhem o máximo que puder, para que chegue nesses líderes, para nós fazermos um mês de varredura no Brasil, de evangelizar o nosso Brasil, o nosso país. Nossos líderes estão muito comprometidos com política, a fim de ganhar prestígio, a fim de ganhar uma cadeira, a fim de ter publicidade. E vão deixando de lado a missão. A missão que é de pregar o Evangelho a toda criatura. Falava-se tanto, olha, o Brasil é de Jesus, mas vamos fazer algo para que seja de fato. Olha, o Brasil nunca teve um avivamento. Não teve também pela condição que nós estamos parados, inertes. E nós podemos fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Comece a partir de hoje a sentir essa transformação de Deus. Se sinta impulsionado por Deus a fazer alguma coisa. Se sinta incomodado por Deus a fazer alguma coisa. A minha oração é que você esteja incomodado. A minha oração é que você se sinta mexido com isso. E deixe um pouco de lado o orgulho denominacional. A minha denominação fez isso, tem história, tem lastro histórico, tem pedigree, é uma denominação, é maravilhosa. Esquece isso. Se una nesse firme propósito de pregar o Evangelho. Saudade dos programas de televisão evangelísticos, saudade dos programas de rádio evangelísticos, saudade dos canais do YouTube evangelísticos. Saudade. Você
pode reparar quantos canais temos aqui no YouTube? Milhares, milhões. E a maioria deles falam de várias coisas, pouquíssimos falam de evangelização. Pouquíssimos falam disso, de tentar reanimar o povo, falar para o povo de Deus para sair, para se motivar. Falar para as igrejas, olha, saiam um pouquinho das quatro paredes, vão para as praças, vão para as ruas. Pregue a Jesus, pregue o Evangelho, fale do amor do Senhor, faça um pouco de culto na rua, fale do amor do Senhor para as pessoas. Pouquíssimo, pouquíssimo. O propósito desse canal, o canal Palavra Propagada, é falar sobre isso, sobre evangelismo, sobre missões, sobre motivar o povo. Você que tem talento para escrever, comece a escrever sobre isso, comece a publicar sobre isso, escreva livros, escreva posts nas redes sociais. Vamos começar a fazer um movimento nesse sentido, para que algo novo aconteça, para que haja algo com corpo, que não só comece, mas que continue, para que haja uma mudança, uma transformação total na vida das pessoas. Para que não apenas haja orgulho denominacional, mas que haja, assim, olha, conversões genuínas. Quantas histórias podem ser mudadas? Quantas pessoas podem ser alcançadas através da sua e da minha vida? Muitas pessoas. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, para que aconteça algo novo. A igreja estava ali, ó, andando, caminhando com a força do Espírito Santo. Havia ânimo, havia entusiasmo, havia vida, havia alma nos crentes, para poder cumprir a missão, o propósito de Deus para todos aqueles. Se dedique a fazer isso de fato, entregue a sua vida ao Senhor para fazer isso de coração. E faça de coração aberto, o desejo de que a vontade de Deus seja cumprida. Não adianta você levantar dados técnicos, escrever a respeito, fazer trabalhos acadêmicos, identificar o problema. E não se esforçar para solucionar o problema. Ah, realmente, eu concordo. Essa pergunta tem uma resposta, porque o número de conversões tem diminuído nas igrejas atualmente. Ah, eu enxerguei a mesma coisa. Eu reparo isso lá na minha igreja, inclusive. Diminuiu há muito tempo, pastor, não faz nem apelo, não há uma mensagem evangelística. Aí você começa a enumerar o que não tem acontecido. Aí a pergunta que eu te faço: e o que você tem feito para mudar essa situação? O que você tem feito para mudar essa realidade? Sim, realmente, pouquíssimas pessoas têm se convertido. Tá, e aí? E a partir daí, o que a gente faz? O que a gente faz para mudar esse cenário? O que nós podemos fazer? Quais são as soluções plausíveis? O que eu posso fazer a partir de agora para essa situação mudar? Para essa situação mudar. É um triste cenário. É um cenário ruim, mas que pode ser mudado, pode ser alterado, se houver um comprometimento de verdade. A sua igreja tem um departamento de evangelismo? A sua igreja tem um ministério de evangelismo? A sua igreja tem? Ah, tem. Então vai lá conversar com esse ministro, com esse líder de departamento, vai animá-lo, vai lá oferecer ele literatura, compre livros para ele, faça um grupo, e nesse grupo comece a orar, comece a pedir a Deus para poder ali animar esses irmãos. Chame o pastor da sua igreja para conversar com vocês. Pastor, a coisa precisa mudar, vamos entrar num firme propósito de oração. Após isso, treinem, comecem a ler a Bíblia juntos, comecem a separar versículos para poder ir às ruas. Depois vão às ruas.
Há muitas pessoas desejosas de ouvir o amor de Deus, de ter um encontro com Jesus Cristo, de experimentar a maravilhosa graça de Deus, graça que você já experimenta, vida que você já tem. A gente não pode se fechar em si mesmo, né? Ser egoísta, deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não fique satisfeito, olha, lá na minha igreja tem muita gente. Olha, eu olho lá, sem número de pessoas, milhares de pessoas, é uma bênção a cada culto. E podemos fazer mais. Olha, podemos fazer mais. Por mais que você diga qualquer coisa, podemos fazer mais, podemos fazer mais, podemos fazer mais. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer mais. Deus quer nos usar como instrumentos vivos nas mãos dele, para que a vontade do Senhor seja cumprida nessa terra, no nosso país, no nosso bairro, no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Deus quer fazer algo no Brasil. Deus quer fazer algo no Brasil. Ah, eu queria tanto viajar para outro país. Comece a pregar o Evangelho no lugar que você está. Ah, mas eu trabalho tanto. Comece a usar ferramentas. Achar um tempo para poder fazer isso. Anunciar o Evangelho. Ah, mas o meu pastor não me dá o púlpito para pregar. Não precisa de púlpito. Não precisa de púlpito. Quem quer pregar, prega em qualquer lugar. Quem quer pregar, prega para qualquer pessoa. Tem pessoas aí andando pelo mundo, vagueantes pelo mundo, precisando ouvir o mínimo da mensagem que você ouviu. Ele não pode deixar de fazer, de cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu. Não deixando de falar sobre conversão, que é completamente diferente de adesão. Olha que maravilha, ganhamos mais uma pessoa para Jesus, ela está aqui na nossa igreja, ela já é... Esquece isso. Fale de Jesus, até que você pregue, essa pessoa nem frequente a sua igreja, mas vá para outra igreja, que bom, o reino de Deus ganhou. Eu lembro, e algumas pessoas até falavam sobre isso, eu trabalhei muito tempo com evangelismo, e evangelizava, e as pessoas às vezes iam para outras igrejas. Aí algumas pessoas me perguntaram assim, você não fica chateado com isso? Você pregou, e elas foram para outras igrejas? Eu falei, não. Pô. O reino de Deus ganhou. O reino de Deus triunfou. O reino de Deus cresceu. Estou preocupado se elas vão vir para a minha igreja. Estou preocupado se elas vão se converter a Jesus e vão sentir o desejo de vir em comunhão com os irmãos. Hoje, conforme eu já apontei, as pessoas acham assim, não é preciso ir para a igreja coisa nenhuma. Também há um decréscimo da frequência nos cultos. Isso é fato. Isso é fato. Mas quando você começa a falar de conversão, de pregação, e a pessoa vai mergulhar na palavra de Deus, ela vai... Não, realmente, a igreja vive em comunidade, a igreja vive em conjunto, há uma visão coletiva na igreja que precisa ser enfatizada, que precisa ser vivida, sentida, experienciada. Ela vai entender isso, só que a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. O papel de persuasão, de convencimento, é o Espírito Santo de Deus que faz. Eu ouço testemunhos de conversão dos mais absurdos. Gente que passou na rua, pegou um folheto no chão, leu, se converteu. Eu vejo pessoas dizendo assim que às vezes tinham vícios, né? Ah, eu era viciado, mas lia a Bíblia e me converti usando drogas, coisas mais absurdas. A graça de Deus opera nessas condições, nas absurdidades, nos absurdos da vida. Agora que a gente não abra mão de viver isso, de experimentar isso na vida. Você que está vendo esse vídeo, olha, eu me senti tocado. Eu me senti impulsionado por Deus. Vai pregar. Vai anunciar Jesus. Se encha de Jesus primeiro. Se encha do Evangelho. Não vai falar de algo que você não viveu. Que você não sentiu. Tá? Não, preciso aqui melhorar nisso. Melhore. Melhore o número de horas de leitura da palavra. Dedique mais tempo ao Senhor. Se encha do Espírito Santo e vai. Vai anunciar o Evangelho. Você vai encontrar
objeções, obstáculos, retaliações, perseguições, mas vai na força do Espírito Santo de Deus e vai anunciar a palavra, vai anunciar o Evangelho, a boa nova da salvação. Não passe pela vida, você que é cristão, não passe pela vida sem cumprir a missão que Deus tem reservado para você, sem fazer aquilo que Deus quer que você faça, sem cumprir o chamado que Deus deu a todo cristão. Tem gente que acha que chamado é só ministerial. Eu sou pastor, eu sou cantor, nada disso. Nosso chamado é esse. É pregar o Evangelho, é cumprir a missão que Deus tem para as nossas vidas. Para você passar pela vida e chegar um momento que você já estiver ali encanecido, envelhecido, você dizer assim, olha, hoje eu estou velho, estou cansado, eu vivi a vida e vivi para o Senhor e não me arrependo um minuto de ter vivido na presença de Deus, de ter pregado o Evangelho da salvação, de ter falado do amor do Senhor. Não me arrependo um minuto. Tudo que eu fiz com intensidade, fiz com amor, eu fiz com desejo de adorar a Deus. Se a igreja se voltar para isso, eu tenho certeza. Falo com a certeza que a fé em Jesus e no Evangelho mudar. Se a gente fizer isso, o cenário que ora se apresenta de um número que está cada vez mais diminuindo de conversões, vai começar a fazer o contrário, vai crescer. Os frutos vão ser produzidos a 100 por 1. E frutos genuínos, dignos de arrependimento. A gente vai ver, a igreja de Atos experimentou isso. A Bíblia não tem problema com números, com quantidade não. Às vezes as pessoas louvam, né, a pouca quantidade. Olha, o importante é esses poucos que aqui estão. Sim, Deus opera no meio das minorias, das poucas pessoas. Já fez maravilhas no meio de poucas pessoas. Mas Deus não tem problema nenhum com quantidade. O Deus que opera num pequeno grupo de pessoas é o Deus que opera nas multidões. Se a gente cumprir isso, a gente vai ver um crescimento da igreja de verdade, não só um inchaço, não só uma massificação, vai ver crescimento genuíno de cristãos autênticos. E no meio desses cristãos, no meio dessa multidão, vai ter gente sim motivada para motivar. Vai ter gente animada, cheia do Espírito Santo para pregar o Evangelho para outras pessoas, para alcançar outras pessoas. Isso vai acontecer e nós vamos colher esses frutos. Então entenda o seguinte, não adianta ter consciência, não adianta, olha, realmente a gente está vivendo um momento ruim, é uma crise muito grande, a igreja está mal. Eu vi muitas igrejas da pandemia, onde houve as igrejas começaram a se esvaziar, eu vi uma preocupação muito grande com a arrecadação financeira. Muitos pastores preocupados, olha, nossa arrecadação caiu, as pessoas não estão contribuindo, não estão dizimando, vamos ali para dar o Pix da igreja, vamos ali apresentar a conta bancária da igreja. Estava preocupado com dinheiro. Poucas foram as igrejas que estavam preocupadas com as almas. Também eu vi relatos, né, não vamos ser levianos, de igrejas que estavam preocupadas com os seus membros, dizendo o seguinte, eu ouvi isso, tá? Aí é um período de pandemia, as pessoas estão arrecadando pouco, não estão trabalhando, estão desempregadas, a igreja tem que se unir para comprar um gás, para pagar uma conta de luz, vamos ali dar apoio, sustentar a comunidade de fé. Isso foi maravilhoso, eu ouvi isso com alegria na época. E eu vi com tristeza as igrejas preocupadas apenas na arrecadação. Eu ouvi sim. Eu vi pastores dizendo o seguinte, olha, as pessoas não estão vindo, os dízimos e as ofertas estão caindo exponencialmente, a igreja está numa crise, e preocupados com a saúde financeira da igreja e não estão preocupados com a saúde espiritual dos seus membros. Automaticamente com a saúde material também, né? Preocupado também com os estômagos dos irmãos que passaram por crise financeira, que estavam desempregados, que precisavam às vezes de uma cesta básica, que precisavam de um dinheiro de passagem para procurar emprego. Ao mesmo tempo que eu fiquei triste com essas notícias, fiquei feliz com outras que algumas igrejas engajadas, olha, peraí. Primeiro vamos fazer um levantamento de todos que estão desempregados aqui na igreja. São X número de empregados. Qual é a nossa arrecadação?
vamos ali administrar os recursos para atender esses irmãos, para socorrê-los, para exercer o dom do socorro. Dom do socorro. A gente quer tantos dons, esquece esses dons, né? Dons do socorro. Lá na Bíblia tem. Dá para procurar lá, nas listas de dons, o dom do socorro, que é aquela pessoa que ajuda a outra. E agora não adianta a gente estar preocupado só com a questão financeira, como nunca foi o enfoque principal da igreja, apesar de muitas igrejas enfocarem só o financeiro. Nosso enfoque é a alma, o coração. Porque a gente sabe que quando a pessoa tem a mente transformada, o coração transformado, mudanças acontecem, inclusive na vida material das pessoas. Vamos pegar o Evangelho, vamos anunciar Jesus. Cada bairro, cada estado, cada país tem um problema de ordem social, problema de ordem espiritual, e que só é sanado através da pregação do Evangelho. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é o Senhor do Brasil. Nós sabemos disso, porque o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Mas será? Será que a gente tem cooperado para isso? Deus é poderoso, majestoso, soberano. Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele conta com a gente. Ele conta com a minha ajuda, com a minha cooperação. Não que Ele necessite de mim, não necessita. Eu não sou nada, não sou ninguém. Mas Ele conta com a gente. O chamado foi para eu atender, foi para você atender também. O que está acontecendo hoje no Brasil é que precisa haver uma mudança essencial, intrínseca, profunda da mente e no coração do nosso país, da Igreja Evangélica Brasileira. Precisamos sair das páginas dos jornais, das manchetes, com escândalos. Escândalos morais, escândalos espirituais. A gente precisa sair disso. E as pessoas que são adversárias, inimigas da fé, elas se valem dessas coisas para jogar na nossa cara, para tirar a credibilidade da Igreja do Senhor. É a nossa luta de cada dia. Agora, se a gente começa a pregar o Evangelho, a gente começa a se dedicar à pregação do Evangelho, chegará um momento que eles vão ter que relatar isso. Que até eles vão ser alcançados por essa graça. Eu oro por todos eles, inclusive por aqueles que são inimigos da fé. Todos que são inimigos da fé necessitam das nossas orações. Todos, todos, todos. Não devemos praguejá-los, amaldiçoá-los, odiá-los. E a gente não foi chamado para isso, não. O Evangelho não ensina isso para a gente. Pelo contrário. Se eles são os nossos inimigos, se eles nos odeiam, se eles nos perseguem, a eles a nossa oração. A eles o nosso amor em Cristo. Eu posso sim me irritar por alguns momentos, posso me entristecer, posso sim me sentir acuado. Isso acontece, sou um ser humano, assim como você é. Mas no minuto seguinte eu já tenho que... Opa! Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço Jesus, eu conheço o Evangelho, eu tive uma experiência com Deus. Esse ataque precisa ser respondido de outra maneira. Eu respondo mal com bem. Eu respondo mal com bem. E o maior bem que uma pessoa pode fazer para outra é pregar o Evangelho para ela. O maior bem é falar de Jesus para essa outra pessoa. É amá-la segundo o amor de Jesus que já passou. O amor de Jesus. É o profundo. Não tem ser humano nessa terra que tenha a capacidade de amar sem o amor de Jesus. O amor do ser humano, do homem natural, o amor do homem sem Cristo é um amor interesseiro. Às vezes ama por interesse no que a outra tem, às vezes ama o semelhante, ama o que é igual, ama o pária. Agora, o amor segundo Jesus é o amar o diferente, é amar o outro, independente de quem quer que seja esse outro. O outro não tem fixidez, não tem geografia, não tem endereço. O outro é o outro é o próximo. Que também não tem nome.
Não tem etiquetas, não tem identificações, é o outro, é aquele que está próximo, é aquele que precisa ser amado na perspectiva de Jesus, porque Deus nos amou. Inclusive nos amou numa condição em que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda adversários, ainda inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos adversários de Deus, e Deus nos amou. E assim como Ele nos amou, Ele quer que nós amemos os outros, também nessa condição. Por isso que todo discurso de ódio, todo dedo em riste, todo apontamento, todo praguejamento, toda maldição, não deve fazer parte dos filhos de Deus, do povo de Deus, porque se o fizer, nada tem a ver com o Evangelho. Nada tem a ver. Se a pessoa te ataca, você ora a Deus, se ela quiser uma resposta, você dá uma resposta. Olha, eu não te respondo por isso, por isso, por isso, e outra, o Evangelho não diz isso. Se o seu pensamento é esse, segundo uma coisa é seu achismo, que eu respeito, mas o Evangelho não diz assim, e eu fico com o Evangelho. Eu fico com a boa nova da salvação, e sempre vou ficar. E assim a gente vai pregando o amor do Senhor. Orando a Deus para que as pessoas, para que a semente da graça de Deus toque nesses corações, para que essas pessoas mudem, se convertam. Não estou ali para me digladiar, para entrar em batalha, fazer queda de braço com elas. Eu prego Jesus para elas. Eu anuncio Jesus para elas com amor. Com amor. Se elas quiserem debater, eu quero debater com você. Tudo bem, para quê? Não, para ele, tá bom, vamos conversar aqui, vamos dialogar. Vamos dialogar. Se houver uma predisposição, uma boa vontade da sua parte, a gente vai ouvir. Agora, eu tenho algo a dizer, você tem algo a dizer, vamos civilizadamente conversar. Vivemos o tempo do diálogo, da conversa. Vamos ouvir o outro também. Mesmo que a gente não concorde. Se houver uma conversa saudável, a gente pode refutar. Né? E assim conversar. As pessoas querem ouvir. Elas têm muitas opiniões pré-concebidas, têm preconceitos a respeito do Evangelho, porque não conhecem. Não conhecem, de fato. Querem falar de algo que não conhecem. Que não têm intimidade com Deus. Mas às vezes elas chegam a nós até assim, com um rompante, com uma soberba. E essas pessoas também precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Todas elas. Todas elas. A Bíblia diz em Romanos 3,23, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Todos os seres humanos. São pessoas também que estão em busca. Estão em busca de um sentido, nós já encontramos esse sentido. Estão em busca de algo, nós achamos não só algo, nós achamos alguém. Que na verdade, nos achou. Esse alguém nos achou e esse alguém é Jesus Cristo. E o meu desejo é que essas pessoas sejam alcançadas também, que achem também, que sejam achadas também por Jesus. Só vão ser achadas, alcançadas através da pregação da palavra, através do anúncio do Evangelho, através do anúncio do que Jesus pode fazer para que entendam de fato o que é conversão, o que é mudança de mente, de coração na presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. E que a gente, mais do que responder essa pergunta, porque o número de conversões tem diminuído nas igrejas, a gente possa se mobilizar, se mexer, para agora já estar analisando um outro fenômeno. Olha, por que tem crescido tão imensamente, tão enormemente o número de conversões nas igrejas? Que seria um fenômeno que deixa a gente assim, estupefato. Meu Deus, está crescendo, a obra de Deus está crescendo, evoluindo, sendo avivada pelo Espírito Santo de Deus. Que a gente agora analise esse fenômeno, que até as pessoas de fora analisem esse fenômeno e venham se perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente precisa entender. E a gente já tem a resposta na ponta da língua. Olha, o que está acontecendo é o agir de Deus no meio do povo dele. O que está acontecendo é a mão de Deus sobre o Brasil. O que está acontecendo é a libertação de vidas. O que está acontecendo é a transformação de vidas. É isso que vem acontecendo. E ainda te digo, não fique de fora. Não fique de fora.
Seja alcançado pela graça de Deus. Viva a vida que Deus quer que você viva nele. Nele. Uma vida espiritual profunda, cheia do Espírito Santo, com a alegria de se viver nele. Amém? Que Deus te abençoe. Eu peço a você que curta, compartilhe, comente nesse vídeo. E com a graça de Deus nós vamos avançando cada dia mais na pregação do Evangelho. Um grande abraço e fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.